Senhor, eu te dou graças, porque podemos olhar para os altos montes e não temê-los. Eu te dou graças porque podemos contemplar as profundidades e também não temê-las, ó Deus. Te damos graça porque nada neste mundo pode destruir o que há entre nós e o Senhor. Nós fomos ligados pelo sangue da nova aliança, quando ele foi vertido, derramado lá na cruz do Calvário. Ali, ó Deus, foi o momento crucial. A igreja nasceu, um novo dia se estendeu, houve uma aurora diferente, pois o teu filho deu o brado da grande vitória. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, deu esperança a nós que habitávamos em trevas. Meu Deus, aqueles que estavam atrás das grades foram iluminados pelo Senhor. E aqueles que eram inalcançáveis, repentinamente foram salvos, foram libertos, foram trazidos para um lugar amplo, onde havia claridade. E aqueles que eram desconhecidos, anônimos, vieram a público pela primeira vez, pois o sol da justiça estava ali, ó Pai. O leão da tribo de Judá rugia na direção dos nossos inimigos, mostrando que nós éramos protegidos. Senhor, que seja uma noite, meu Pai, para muitos aqui e para todos, inesquecível. Que tua palavra possa bradar na porta do coração da igreja, e ela de pronto, de bom grado, de amor, ela possa abrir a porta para que o Senhor entre. E o Senhor repouse com cada um de nós. O Senhor faça morada em nosso coração e responda, Pai, nossos anseios, para que possamos seguir em frente nesse mundo vil até que o Senhor venha. Amém. Olha para o seu irmão do seu lado e diga que bom que você está aqui. Diga, é bom te ver de novo. Diga assim para ele, seja profeta, diga, Deus, tem uma palavra para você hoje. Amém. Então abra ela aí, no nome de Jesus. Abra essa palavra gloriosa aí. Aleluia. Glórias ao Senhor. Livro de 2 Reis, no capítulo 4 e o versículo de número 38. O Senhor me deu um desafio e eu quero concluí-lo junto com você. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Eu vejo que hoje o nosso irmão Juninho e nossa irmã Pati estão acompanhados. Isso é maravilhoso. Eu também me coloco aí para fazer festa com a vossa alegria, porque Deus está fazendo mudanças no nosso meio. Olha para o seu irmão e diga assim, o título da mensagem hoje é... Diga, o descuidado que atrai morte. Eu quero repetir porque aqui o meu óculos falhou. Diga, o descuido que atrai morte. Você sabe, isso acontece só com quem tem a mensagem na hora. E aí então você se familiariza. O texto, estou familiarizado com ele há muitos anos. Mas o que Deus vai falar aqui hoje é agora pela primeira vez. Amém? Então diga para o seu irmão, diga assim, irmão, o seu descuido, que pode trazer morte, afasta ele da sua vida. Meu Deus. Aleluia. Eu vou ler, presta atenção. A palavra diz assim, e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas, para que os filhos dos profetas possam comer. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquitidas, e veio e cortou-as na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. Então não puderam comer. Porém ele disse, trazei-me, pois, farinha,
e deitou-a na panela e disse: tirai e dê comer para o povo. Então não havia mal nenhum naquela panela depois disso. Se você puder baixar um pouquinho mais o som para mim, o fundo, aliás. Isso, maravilha. Ficou a gosto e a contento. Obrigado. Nosso sonoplasta. Isso é antigo, palavra, né? Agora já mudou. Não sei mais como é o nome. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Só mais um minuto. E você fizesse uma oração silenciosa dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero que você diga: Senhor, me veja como alvo. Me veja como herdeiros esta noite das palavras que o Senhor tem. Diga para o Senhor: não poupe azeite para derramar sobre mim. Derrama sem medida. Encharca a minha vida, Deus. Diga isso para Ele. Porque Ele vai fazer assim. Agora olha aqui para mim. Essa é uma história extraordinária. E ela mexe com o meu coração e com os meus sentidos. Quando a Bíblia fala nos dias de Eliseu, eu imagino que Eliseu estava empregado em outras missões, atendendo um outro povo, andando em outras terras. E de repente Eliseu ele é tomado pelo Espírito Santo do Senhor, que dirigia para o profeta algumas palavras, dizendo: Eliseu, eu preciso que você vá a Gilgal. Você não vai encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus andando por quaisquer lugar que seja, que ele não tenha uma missão no seu coração. Ele tem uma direção. Ele está ali porque Deus o enviou ali. E não importa o tamanho da missão, ele está envolvido nela. E quando Eliseu ouviu as palavras do Espírito Santo, que ele tinha que retornar para Gilgal, ele logo soube que se ele tinha que ir para Gilgal, estava acontecendo algo lá que só Deus podia resolver. E esse é um momento extraordinário que quando Deus me manda falar com você, se essa palavra veio esta noite, é porque existe coisa na tua vida que ninguém mais pode fazer parte. Só Deus pode resolver. Só Ele pode entrar não pela porta dos fundos, mas pela porta central, a da frente. Deus hoje vai entrar na sua casa, na sua vida, na sua família e vai resolver coisas que só Ele pode e tem o poder de solução. Quando Eliseu chega a Gilgal, pastor, ele tem uma surpresa. O filho dos profetas, que a Bíblia não diz quanto, mas eram muitos, eles vieram na direção de Eliseu e ficaram de prontidão perante o profeta, como quem está esperando alguma coisa. Aqueles homens sabiam quem era Deus e também sabiam quem era Eliseu. Eles entenderam que não precisava gastar saliva, porque se o profeta estava ali, naquele exato momento, é porque Deus já tinha falado com ele. Você sabe por que você está aqui? Porque alguém orou por você antecipadamente. Alguém lembrou de você. O Espírito Santo colocou a tua imagem. Ele colocou a tua lembrança na vida de alguém que ora. Alguém se responsabilizou por você durante o percurso da sua caminhada. O Senhor desejou você aqui hoje, mas antes que você estivesse aqui, alguém clamou pela sua vida. Acredite nisso. Quando Eliseu chegou, ele foi surpreendido. Ele ficou surpreso porque os filhos dos profetas correram na direção de Eliseu. E se eles eram filhos dos profetas, isso indica que eram aprendizes, eram discípulos. Eles estavam aprendendo sobre o ofício e não sabiam como estancar o que estava acontecendo ali. Deus sabe que por um momento as coisas fugiram da sua mão, saíram do seu controle, desafiaram suas forças e você sozinho não sabe o que fazer. Deus, sabendo disso, te trouxe na presença de quem pode. Sabe quem é esse? O Espírito Santo. É por isso que você está aqui.
E quando aqueles homens abriram o coração para o profeta, o mestre deles, o homem que era o principal da sua escola, da sua sociedade, da escola de profetas que havia aquele tempo, dos quais Eliseu era mestre. Se você ler o livro, vai descobrir isso. Eles estavam olhando para Eliseu como quem está esperando uma providência da parte de Deus através da vida do homem que estava ali. Deus conhece a tua história. Ele sabe de onde você veio, pelo que você já passou. E quer saber de uma coisa? Você é um milagre vivo de Deus. Você não era para estar vivo. Você não era para estar com a sua família. Não era para estar com a pessoa que te ama. Mas o Senhor te preservou. Sabe por quê? Ele não preservou você só para ser pai, marido, vizinho, um bom cidadão, um bom profissional de destaque, não. Ele preservou você para ser mais. Para ser alguém importante dentro da obra do Senhor. Talvez você diga assim, Deus, o que eu poderia fazer na tua obra? O que o Senhor teria para mim na obra do Senhor? Quem sou eu? O Senhor disse, você é alguém que eu preservei em vida para esse tempo agora. Eliseu ficou olhando para aqueles homens e ele precisava ser rápido na resposta. Ele olhou para o moço que andava com ele, o seu servo. E quando Eliseu olha para o moço, diz assim, corre na despensa, procure a maior panela que você achar, a que você encontrar, e a coloca no lume que é o fogo, coloca ela no fogo. E aos filhos dos profetas, ele deu uma outra missão. Mas antes de falar que missão é essa, Deus tem uma palavra profética para você. O Senhor te diz hoje, procure aí no seu coração a sua maior necessidade e apresente a Deus. Apresente ao Senhor agora. Não poupe palavras, não poupe cena, porque Deus veio para resolver. Deus veio para fazer com que a causa tenha solução. Quando ele coloca a panela no fogo, era como se Eliseu tivesse com ele. O que Eliseu estava carregando para fazer alguma coisa? Eles acharam que Eliseu tinha provisão, talvez sementes, talvez mel, queijo, uva passa, talvez ele tivesse algum tipo de fruta para que pudesse fazer um banquete. Não, o profeta só tinha fé. Quando Deus vem resolver problema para o seu povo, Ele não espera que você tenha alguma coisa. Ele sequer espera que você participe da solução. Quem dá a solução é Deus. Enquanto ele mandou o moço colocar a panela no fogo, a missão dos filhos dos profetas era, saia ao campo e tragam ervas que se pode comer. Eles foram. Um deles estava muito apressado, talvez a fome dele era maior que a dos demais. E Deus sabe, talvez você diz, Senhor, a minha necessidade é maior do que a dos outros. Senhor, a minha necessidade é maior do que a do meu irmão. Deus, Ele não vem por tamanho de necessidade. Ele vem porque Ele te ama. Porque Ele quer enxugar a lágrima dos seus olhos. Porque Ele quer te dar descanso. Porque Ele quer te dar paz. Porque Ele quer ver você bem. Você já imaginou a alegria de Deus vendo uma filha dele bem penteada, bem maquiada, bem arrumada, andando pelas ruas da cidade ou dirigindo seu veículo feliz? Sabe quem que ela está representando? Os céus. Representando o que Deus pode fazer por uma pessoa. Aquele apressado, ele sai, ele se distancia dos demais. Ele sai sozinho, pega uma direção e vai embora. Ele queria ser melhor que os outros. Ele colhe numa parreira grandiosa. Ele não conhecia aquela erva, mas ele achou ela linda, um tipo de pepino bravo que dava no mato, lá naquele tempo de Eliseu. E ele colheu uma capa cheia. E ele disse, eu vou sobressair aos demais. Quando ele chegou também atrasado. Escute bem. Não tenha pressa, porque junto com a provisão
pode vir a morte. Fica naquilo que Deus te deu. Fica no plano que o Senhor te concedeu. Não avance na frente. Não saia correndo. Não pegue direção ignorada. Fique junto com o grupo. Deus nos chama de ovelha, justamente porque nós vivemos em grupo. Não saia por aí sozinho. Permaneça dentro daquilo que Deus está falando com você esta noite, porque é suficiente para aquilo que Deus tem para fazer. Diga para o seu irmão, não corra por aí. Diga, não se mostre apressado ou necessitado demais. Confia no Senhor. Queridos, quando ele chega com a capa, as ervas já estavam na água. O caldo já estava sendo apurado. Então ele pega e pica a parte dele e joga lá também. Não disse nada para ninguém, ele apenas faz a sua parte. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Diga assim, sua parte é esperar pelo Senhor. Diga, não avance no tempo da bênção. Deixa Deus fazer o que você não pode. Você está entendendo, querido? Ele deveria estar com os demais, ir no mesmo tempo e voltar no mesmo tempo. Mas ele se alongou, foi para longe. Ele queria ser o melhor, se destacar. O Senhor te diz, eu te destaco. Por que ele não fez nada antes então? Por que ele não foi antes do profeta Eliseu chegar? Porque ele não podia fazer, ele não podia dar a mesma toada ou a mesma condição que Eliseu podia. Então, se você não pode, deixa para aquele que pode, que é o Senhor. Quando o banquete ficou pronto, a providência estava ali, o profeta orou, e aquele caldo do nada passou a existir. Eles trouxeram as ervas das quais foram recomendados pelo homem de Deus. Eles estavam sob recomendação, a não ser um que saiu do grupo e quis fazer de si mesmo que ele era mais. Satanás estava à distância dizendo, a panela está no fogo, o caldo está pronto, mas eu coloquei minha morte lá. Sobreviveram à seca, sobreviveram à espera, sobreviveram aos dias de fome, ficaram aqui esperando Eliseu voltar, mas não vão sobreviver a esse momento. Olha para mim. Você que entrou aqui hoje, dizendo assim, eu não tenho mais para onde ir. Não existe uma porta nessa terra que eu não tenha batido. Não existe nada que eu não tenha feito para que minha vida mude ou melhore. Deus te diz, te falta uma coisa. Continuar confiando e esperando na presença de Deus. Deus permitiu que eles sentassem. Deus não falou nada com Eliseu. Deus queria mostrar primeiro para aquele moço que seria um dos profetas mais tarde, que ele deveria ter um coração voltado para ouvir o Espírito Santo. E no mesmo tempo Deus queria mostrar para Satanás que aonde Deus está trabalhando, ele não faz obra. Diga para o seu irmão, Deus está trabalhando na sua vida. Nenhuma obra de Satanás, diga. Por mais escondida que seja, não vai prosperar. Você entendeu? A morte estava misturada à vida, que o caldo seria a vida para aqueles homens. Já estava ali, não tinha como separar. Ou jogava fora, ou Deus fazia alguma coisa. Olha para mim. Não importa o quanto o inimigo tenha estragado sua vida, tenha estragado sua família, tenha estragado seus negócios. Não importa que ponto você chegou, Deus é poderoso para mudar a história. Todos sentaram, Eliseu disse, podem se servir. E se serviram. E eles começaram a tomar do caldo. Todos começaram a passar mal. Eles entenderam que tinha algo errado. Aí alguém se pronuncia do filho dos profetas e diz, ó homem de Deus,
existe morte nesta panela, ou seja, Satanás entrou no negócio. O inimigo conseguiu vir sorrateiramente, ele conseguiu vir pelas vielas, por um lugar que eu não percebi. Ele conseguiu entrar na minha casa de forma que eu não tinha como prever. E agora? Escute, olha aqui para mim, não tira atenção. Esse momento é crucial. Satanás entrou. E ele já estava contando vitória, porque os homens já tinham participado do caldo mortal. Olha para mim. Eu não sei no que você está envolvido. Eu não sei qual situação ou demanda que você está hoje vivenciando de maneira triste, já pensando na derrota, já esperando o pior. O Senhor me manda te dizer esta noite: estou tirando o veneno do adversário da sua vida. Estou tirando o veneno do inimigo da tua causa, da tua família, dos teus negócios. Deus está te dando a vitória. Queridos, eles tomaram do caldo. Estavam contaminados. Quando o homem gritou, já era tarde demais. Eliseu, homem de Deus, ele sabia que Deus tinha solução. Olha para o seu irmão, diga: Deus tem a solução. Irmão, eu quero que você fale isso com firmeza. Diga: não se assuste. Diga: não se assuste. Diga: não se apavore. Diga: Deus tem a solução. Queridos, eles podiam sair correndo, dizendo: nós vamos morrer. Agora é tarde demais, Eliseu, já ingerimos. Se nós não tivéssemos tomado, ainda haveria uma chance. No lugar da chance, eu quero chamar de milagre. Não importa o quanto Satanás entrou na situação, Deus vai removê-lo de lá. Ele e seus ardis, ele e seus venenos, ele e seus negócios sujos, Deus consegue separar. Deus consegue, aleluia. Eliseu estava ali para uma solução. E ele sabia quem era o Deus dele. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está aqui esta noite para uma solução. E não importa o quanto você esteja envolvido, Deus vai te separar. Ele vai tirar você. Ele vai arrancar o veneno da sua vida. E você vai poder glorificar e dizer: eu sobrevivi ao pior golpe do inimigo na minha vida. Você já imaginou isso? Quando eles gritaram, Eliseu, queridos, numa tranquilidade, disse assim: trazei-me a farinha. Nem aquela farinha que o nordestino gosta, mas é farinha de trigo. Trazei-me a farinha. A farinha faz o quê, o trigo, irmão? Faz o pão. O que é o pão? Representa Cristo. Eliseu falou: vou colocar Cristo no caldo mortal e Cristo vai transformá-lo em bênção. O Senhor está transformando maldição em bênção aqui esta noite. Deus está transformando maldição em bênção aqui esta noite. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero aquela moça lá, quase na direção da Carol. Fica de pé, moça. Fica de pé. Carol, põe a mão no ombro dela. Deus está transformando na sua vida maldição em bênção. Deus está transformando na sua vida maldição em bênção. Você está aqui para ouvir Deus. E Deus está falando com a sua vida. Hoje você vai sair daqui com a solução que você precisa. Aleluia. Olha para mim aqui, igreja. Bote a farinha no caldo. Eles colocaram. Eu vou falar para você. Coloque Jesus na sua vida. Coloque Jesus na sua casa. Coloque Jesus na sua família. Aleluia. Tem uma coisa que você não dá conta com os filhos, diga: Jesus, entra aqui. Tem uma coisa nos negócios, não dá conta, Jesus, entra ali. Tem uma coisa que você não consegue, Jesus, entra aqui. Jesus é a solução, queridos. Colocaram a farinha. Eliseu, voltando para os filhos dos profetas, disse: desperdice, jogue fora esse que você tem aí. Vem de volta na panela e sirva-se. E serviram. Você sabe qual foi o sabor da sopa?
Olha para o seu irmão e diga para ele, sem amargo. Deus está te dando algo novo para você comer aqui hoje. Você não vai sentir amargo. Você não vai sentir morte. Você não vai sentir danos. Porque Deus está curando tua casa. Está curando tua família. Está curando tua vida. Fala, Pati, fala para essa moça levantar aí, Pati. Fala para essa moça levantar aí. Bendito seja o nome do Senhor. O anjo de Deus está aí perto de você. Ele pegou a agenda espiritual da tua vida. Ele está falando, diga para ela que essa agenda vai ser trocada. Tudo de ruim que tem aqui está sendo lançado no fogo. Deus está te dando uma nova história. Deus está te dando uma nova frente, uma nova vida. Você vai sair daqui hoje cantando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha para mim aqui, moça, mais uma coisa que o Senhor me manda dizer. Você precisa resolver com urgência. Então o Senhor te diz assim, amanhã, diz o Senhor, aleluia, amanhã, diz o Senhor, haverá um sinal de que eu entrei com providência na tua pior causa e vou virar o mundo do avesso e vou entregar a chave da bênção na tua mão. Pode sentar. Queridos, a comida era diferente. A comida ficou boa, saborosa, aceitável. Levante, filho. É você, levante, fique de pé. Olha para mim. Não dispersem, igreja, fique em espírito. Neném chora aqui, chora ali, você já sabe. Fica em espírito. Porque senão você perde a benção. Escute. Você perde a bênção do Senhor. Tem um inimigo que persegue a tua vida há anos. Ele já intentou contra ti, já fez ciladas, armadilhas, já bagunçou na tua saúde, já bagunçou na tua mente. Mas o Senhor te diz hoje, eu te liberto do caldo amargo do inimigo. E o Senhor te diz assim, eu vou alargar tua tenda para a direita, para a esquerda. Tu trabalhou muito há anos e sempre viu pouco na tua mão. Mas eu te digo hoje, estou abrindo uma porta que tu não vai acreditar, diz o Senhor. Aleluia. Fica em espírito, fica na comunhão. Fica na comunhão. Não se disperse, igreja, em nome de Jesus. Fica ligado no trono da graça de Deus. Aleluia. Levante, filha. Levante, feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus me manda te dizer uma coisa que só você sabe. O Senhor me diz que você conversou com tua alma, teu coração. Você disse dentro da tua casa, Deus, eu quero te servir. De uma vez por todas, eu quero ser diferente aqui. Minha família. E o Senhor te diz esta noite, eu estou quebrando cerco contra a tua vida. Eu estou arrancando, eu estou quebrando, eu estou destruindo, estilhaçando as armas do adversário. Quando olhar para a tua casa não vai ser a mesma. Quando olhar para a tua família não vai ser a mesma. Porque hoje eu faço cerco contra o mal e te coloco em parreirais de uvas doces, diz o Senhor. Cadê Joãozinho? Fica de pé, igreja. Fica de pé. Meu Deus. Meu Deus. Meu Senhor.